Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula, onde nós vamos conhecer, então, os 5 critérios para avaliar um projeto criativo. Lógico que esses critérios a gente vai trazer para a realidade de um projeto de iluminação. Confesso que essa aula ficou um pouco extensa, tenha um pouquinho de paciência, tá? Mas tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouquinho sobre esses critérios e de que forma aplicá-los num projeto de iluminação. Antes de mais nada, vamos entender, né, quais seriam esses critérios, tá? Esses critérios, de acordo com este autor, né, ele diz que são necessários para que um produto ou um projeto, né, possa mostrar algo de criatividade nele. Tá? Algumas vezes a gente, né, ou na maioria das vezes, a gente não vai conseguir trazer todos esses critérios num único projeto, tá? Mas como ele é, vamos dizer assim, um checklist de 5 itens, lógico que toda vez que a gente for projetar, se a gente conseguir, na verdade, colocar mais de um itens desses que a gente vai avaliar, né, que nós vamos conhecer, é interessante porque seu projeto se torna único, se torna particular, né? E ao mesmo tempo é a forma que você tem de dar a sua personalidade dentro daquele projeto, que é o que te destaca, né, entre um outro colega que também trabalha com iluminação, tá? Então vamos olhar esses itens e depois vamos olhar do ponto de vista da iluminação. Então, um projeto para ser criativo, ele precisa ter originalidade, adaptação à realidade, elaboração, solução elegante e transformação de princípios antigos, tá? Então vamos lá. No primeiro quesito, originalidade, significa o seguinte: os produtos ou os projetos mais criativos são aqueles que são originais entre toda a civilização ou história da humanidade, tá? Que possuem originalidade. Quando a gente olha nesse contexto de toda a civilização, a gente então reforça que a iluminação elétrica ela é recente em relação a todo o contexto que nós vivíamos em relação desde lá do tempo da pré-história, tá? Ou seja, nós éramos dependentes completamente da iluminação solar, né? Por muito tempo, nosso organismo trabalhou conforme o movimento do sol, né? O nosso cotidiano estava atrelado a isso. Aí nós tivemos um outro período onde a gente foi, né, melhorando essas características, ou seja, foi quando a gente trabalhou então com a descoberta do fogo, né, e automaticamente vieram as outras fontes de luz até as de hoje, as da atualidade, tá? Então, quando a gente olha nessa linha do tempo, tá? A iluminação elétrica foi um divisor de água do ponto de vista da gente literalmente trocar algumas atividades que antes só aconteciam no período diurno para o período noturno, né? E assim por diante, tá bom? Então, quando a gente olha nessa linha do tempo, a gente olha para esta luminária em questão, e aí a gente também faz uma outra reflexão, porque você pode estar olhando essa imagem e pensando, mas essa luminária é muito simples, ela já está passada, né? Já existem aí diversos fornecedores que já fazem ela, né? Ou seja, já não fabricam mais porque ela já está muito conhecida e assim por diante, né? Mas vamos analisar do ponto de vista de quando ela entrou no mercado. E por que que eu ainda posso trabalhar com ela, né? E por que que se eu trabalhar com ela, os meus projetos ainda podem ter essa questão da originalidade? Porque está na forma como eu vou usar ela, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma peça, então, que é muito simples no seu processo de fabricação, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando surgiu a energia elétrica e que veio então as fontes
elétricas, vamos dizer, a lâmpada incandescente, as primeiras luminárias, elas ainda tinham muitos detalhes de ornamentos, elas eram feitas completamente de forma artesanal, demorava-se muito tempo, tá? Existia muita informação na luminária, ela era completamente decorativa, né? E também era muito cara. Não era todas as pessoas que tinham condições de ter uma luminária em casa, tá? Então, ali no período das entreguerras que nós passamos, é que veio essa questão junto com a industrialização em série, né? Veio essa questão dos produtos serem mais limpos no seu processo de fabricação, vamos dizer assim, sem muitos detalhes e que dessem, né, o retorno para a sua funcionalidade ali de forma mais rápida para as pessoas, né? E de certa forma com preço muito mais acessível. Tá? Até aí, tudo bem, né? Então, quando a gente olha para esta peça, que nasceu, né, de um princípio tão simples, que é, na verdade, uma secção, né, um pedaço de uma barra de alumínio ou de ferro, né, com um perfil quadrado, vamos dizer assim, tá? Pode ser até um perfil mais retangular ou um perfil, né, redondo, mas enfim, aqui a gente está vendo ela quadradinha, aonde o soquete era fixo de forma simples, bem no meio da peça, e como ela tinha abertura embaixo, abertura em cima, a luz saía por esses dois espaços, né, por essas duas aberturas, tá? E aí começou a ter, então, essas peças que a gente costuma dizer que são luminárias de efeito. Elas não surgiram com o princípio de clarear, né? De dar este retorno aí em algumas situações dentro do projeto de iluminação. Elas são a linha de efeito, né? Então, dando continuidade nessa linha de raciocínio, tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa peça, tá? A gente começa a ver que os fornecedores começaram a brincar com esta questão do efeito que o facho de luz podia ser trabalhado, né? Pensando sempre numa luminária de efeito. Tá? E aí a gente tem então os fachos para baixo, os fachos duplo, o duplo aberto e com o facho fechado embaixo ou o mais fechado embaixo aqui, por exemplo. Com isso, para dominar essa abertura de facho, surgiu a utilização das lentes, né, para que eu possa abrir o facho ou eu possa fechar o facho. Tá? Então vejam que de um produto simples, né, e trabalhando em cima das diversas possibilidades, a gente começa a ter aí mais opções para que a gente possa usar dentro dos nossos projetos, tá? E aí aqui a gente tem, né? Existe, na verdade, muitos outros tipos de aberturas, vamos dizer assim, cada fornecedor, né, desenvolve aí a sua luminária. Mas aqui a gente tem 5 modelos. Aparentemente, né, quando ela está apagada, a gente pode dizer que ela é a mesma arandela, né, a mesma luminária, porém, quando a gente liga, né, é que a gente vai perceber o efeito e que vai distinguir desta para esta ou desta para esta e assim sucessivamente. Tá? Mas o que eu quero chegar na questão da originalidade é que se eu colocar no meu projeto uma peça dessa, tá? E dentro e de forma isolada é uma forma de projetar. Se eu pego essa mesma peça e trabalho ela de forma diferente, tá? Coloco duas, uma do ladinho da outra, coloco três, uma do ladinho da outra, a gente começa então a proporcionar uma certa personalidade dentro do projeto, até porque conforme a gente posiciona essa peça, está atrelado à questão da intencionalidade que eu quero dentro do meu projeto, ok? Então vamos olhar aí alguns exemplos ainda desse ponto de vista do item 1, originalidade. Então tá, me referi a essa peça, que eu copiei ela 3 vezes para que a gente pudesse, na verdade, ter essa percepção dela na parede fazendo esse efeito.
Então, é um efeito que eu posso criar com uma peça, tá? Se eu pego essa mesma arandela, essa mesma composição de três, e abaixo essa peça a aproximadamente 30, 40 centímetros do piso, ela deixa de ser uma arandela, uma luminária de parede, e agora ela passa a ser, dentro do meu projeto, um balizador, né? Uma luminária que tem o objetivo de balizar aquela circulação, aquele espaço, tá? Se eu pego, deixa eu só ver aqui, isso, essa mesma peça e viro ela ao contrário, tá? Eu vou ter um outro efeito dentro do meu projeto. Vejam as possibilidades que a gente está tendo com apenas uma peça, com o facho, vamos dizer assim, um pouco aberto, porque existem fornecedores que dão até o facho maior, mas enfim, tá? Então, vejam as possibilidades que a gente está começando a ver o potencial que uma peça, uma luminária de iluminação tem. Porque no catálogo a gente vê sempre a peça isolada. Alguns fornecedores, né, que acreditam no potencial da peça, já mostram, às vezes, uma aplicação dela dentro de um projeto, que aí começa a nos ajudar a formar, né, um banco de dados de projeto aqui mentalmente, para que a gente possa já ir conhecendo as possibilidades desta peça. Ok? Então, voltando a olhar para essa peça, a gente está olhando, então, a mesma peça do slide anterior, só que agora eu estou direcionando esse facho para cima. Então, se eu tenho essa peça a 1,70 m, 1,80 m do nível do piso, eu tenho ela como arandela. Se eu subo essa peça para ficar mais próximo do teto, vamos dizer, do teto, a gente desce ela, por exemplo, a 50, a 60 centímetros, se eu tenho um pé direito alto, né? Vamos pensar num projeto assim, tá? E eu coloco essas peças a 50, a 60 centímetros de distância do teto, eu tenho toda uma superfície que, se for branca, eu vou projetar essa luz de forma indireta e ter o princípio, então, de iluminação indireta, além do efeito na parte de cima, que vai dar aquela valorização na altura do pé direito desse projeto. Tá? Se eu pego essa mesma proposta de jogar a luz para cima e desço essas peças às 40 ou 30 centímetros agora do piso, eu vou ter uma parede toda iluminada. Vou ter, né? Porque essa luz ela vai percorrer e, de certa forma, vai dar um efeito interessante. Mas se próximo a essa parede existir uma circulação neste sentido, da luz que está subindo aqui, né, uma circulação nesse sentido, as pessoas podem olhar para a luminária e ter um certo ofuscamento. Então, nessa situação, a gente tem que cuidar, porque vai existir um desconforto visual. Agora, se essa parede que eu quero valorizar, porque ela é bonita, mas ela está lá atrás e ninguém vai passar muito próximo dela na frente, então eu posso abaixar essa peça lá e fazer com que esse efeito aconteça. Então vejam, uma peça não quer dizer que ela sempre vai ser usada no mesmo lugar. Existem, né, diversas situações dentro de um projeto e cabe ao profissional que está elaborando o projeto saber qual é a melhor forma de utilizar essa peça e de proporcionar o efeito, né, para aquele resultado que ele quer no contexto do projeto, tá? Bom, vimos, começamos a amadurecer a ideia, né, dessa versatilidade da peça, como eu disse, que muitas vezes o catálogo nos mostra de forma isolada, né? A gente começa agora a analisar as outras aberturas de facho que a gente viu inicialmente, que eu trouxe 5, tá? E aqui a gente tem, então, uma composição, né, com 2 modelos de arandelas, só que elas são trabalhadas em 3. Então, eu tenho facho aberto, aberto, que eu trouxe como exemplo para repetir aqui, aberto, aberto, aberto e fino. Então, quando ela está apagada, eu não sei qual que é o efeito, eu posso imaginar que ela seria só para baixo, ou que ela seria só para cima, ou que ela seria as 3 nessa composição. Mas vejam, quando a gente começa
a pensar na peça acesa e já criar umas referências, né? Seja elas assim, como eu estou trazendo para vocês no slide, por meio das imagens do fornecedor, ou até mesmo você criar um caderninho de anotação com essas aberturas de facho e as diversas brincadeiras que podem ser feitas, né? Porque aqui a gente está vendo exemplos com 3 peças. Mas e se eu quiser criar efeito, já um banco de dados com 4 peças, com 5 peças, e assim por diante, né? Vai depender da proposta do projeto. Às vezes eu tenho uma parede muito bacana e enorme, então se eu coloco só 3, vai ficar perdido. Então eu começo a acrescentar as peças para fazer um preenchimento de forma natural, tá? Bom, dando continuidade aqui, vejam que na imagem de baixo eu mantive as mesmas peças utilizadas aqui, vamos dizer, tá? Só que eu trouxe este modelo nas extremidades, ou seja, eu já tenho um outro efeito, né? Eu já tenho uma outra brincadeira dentro desse projeto. Então, muitas vezes eu posso ter a escolha, porque o projeto de iluminação, né, eu costumo dizer, ele não é showroom de loja, né? O projeto do nosso cliente não deve ser um showroom de loja. Nós conseguimos muitas vezes desenvolver um bom projeto de iluminação com poucas peças, tá? Com 7, 8, 10 peças de iluminação na casa toda, né? E lógico, tirando aquela peça às vezes decorativa, que é um lustre, que é um pendente, que às vezes pode ser comprado, né? Já próximo da finalização, né? Porque é uma peça que tem que ser escolhida com atenção, com carinho, mas não é o foco da gente falar na escolha de peças decorativas. Nós estamos olhando aqui, nesse exemplo, as peças de efeito, tá? Bom, então voltando aqui para a nossa linha de raciocínio, então a casa do cliente, né, o projeto do nosso cliente não deve ser o showroom da loja. Vejam que eu posso às vezes trabalhar muito bem com 2 peças dentro do meu projeto e fazer soluções distintas em áreas distintas do projeto e também as mesmas peças em alturas diferentes, tá? É uma forma muito simples e até muito gostosa, porque na verdade, sempre que a gente tem limitações, e às vezes as limitações dos projetos que a gente pega são limitações financeiras. O meu cliente não tem condição, né, de comprar aquela peça que eu gostaria, porque às vezes ela é mais cara. Meu cliente, dentro desse contexto, né, não que ele não tenha dinheiro, né? Às vezes ele tem, mas ele já está com esse dinheiro comprometido, porque ele comprou o piso, comprou a marcenaria, fez a piscina, enfim. Dentro, né, de um projeto que envolve não só a iluminação, a gente tem que saber, então, como que eu vou trabalhar o orçamento da iluminação para valorizar todo esse projeto, tá? Mas esse assunto também é um assunto que se estende, porque daí a gente fala sobre projeto, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, vejam, há mesmas peças, só que trabalhadas de formas diferentes, e eu, como eu disse, né, se eu trabalho com elas como arandelas, eu tenho um efeito de projeto, se eu desço elas como balizadoras, eu tenho um outro efeito de projeto, tá? E aqui, na verdade, ó, eu trago apenas essa peça, rebatida 3 vezes, mas eu inverto uma de posição para que os fachos que eu crie no momento de acender a luz crie uma certa dinâmica naquela superfície que está sendo valorizada, né? Lembrando que quando a gente trabalha com arandelas ou luminárias de facho que marcam o efeito na parede, a parede tem que ser a mais discreta possível, no máximo um revestimento, uma textura, tá? Para que a gente possa ver o efeito da luz, porque se eu tenho às vezes um papel de parede muito elaborado, colorido, aí mata esse efeito, né? Eu não consigo nem ver direito o efeito da luz e também não consigo ver o papel de parede como eu deveria ver, né? Então a gente precisa cuidar com isso também. Então, aqui a gente tem o efeito, né, de uma única peça trabalhada aqui de forma diferente,
E aqui a gente tem a mesma peça rebatida, tá? Então, essa composição a 1,70 m, 1,80 m me dá um efeito. Se eu desço ela, eu tenho um outro efeito, né? E se eu inverto ela, tá? Também com essa ideia do facho, né, fino para cima e aberto para baixo, e eu desço essa peça como um balizador, né, na proposta de um balizador, eu tenho uma valorização desta abertura na parte de baixo e uma marcação, dependendo da lente, uma marcação fina que percorre essa superfície, o que também é interessante, tá? Então vejam as possibilidades de uma peça aparentemente tão simples, tá? Entretanto, são peças que eu não tenho o domínio da brincadeira do facho de luz, porque as peças estão fechadinhas, né? Ali eu tenho a lente que não me permite o contato interno, como eu tenho o contato com esta peça deste fornecedor, tá? Que nos dá a possibilidade de 5 tipos de abertura de faixa de luz de efeito, mas com a possibilidade do cliente fazer a brincadeira. Ah, enjoei de ver essa peça neste modelo. Então ele pode fazer a troca, né? A troca não, ele pode alterar o facho, né, do efeito, né, dessa luz, simplesmente apertando ou abrindo aqui esses elementos que são articulados, ou seja, essa é uma peça que veio amadurecendo, né, aquela situação que a gente viu, proporcionando agora a experiência para o nosso cliente personalizar o projeto dele. Tá? Então vejam como é interessante a gente conhecer fornecedores e conhecer o que eles estão trazendo de novidade, tá? Para que a gente possa usar dentro dos nossos projetos e sugerir para o cliente justamente isso, essa flexibilidade que ele pode daqui para frente ter se ele vier a enjoar de um tipo só de efeito que a luz inicialmente seja colocada dentro do projeto dele, tá bom? Bom, dentro da segunda característica, né, de um projeto criativo, a gente tem adaptação à realidade, tá? O simples fato de ser original não quer dizer que seja criativo. É aquilo que eu falei, nem sempre a gente consegue atingir todos os requisitos. E às vezes né? Ele não necessariamente é um projeto criativo, ele é muitas vezes criativo para você, porque eu costumo dizer que a gente sempre tem que se dar o nosso melhor. Eu não tenho que me comparar com o vizinho, né? Eu tenho que sempre ver, este é um projeto novo para mim, né? Este é um projeto original na minha linha de projeto, é a primeira vez que eu faço, né? E assim por diante. Então, sempre a gente tem que pensar no nosso serviço e não no serviço do vizinho, tá bom? Então, é necessário que o produto ou projeto sirva para resolver um problema ou para alcançar um determinado objetivo, tá? É legal a gente sempre ter em mente, por exemplo, que quando a gente coloca um ponto de luz no projeto do nosso cliente, este ponto de luz, ele tem uma função. Ele vai estar ajudando a uma determinada atividade dentro daquele projeto, né? Então, a luz tem que estar a serviço daquela atividade ou daquela função, tá? E tentar evitar aquela luz que não serve para nada, porque essa luz que não serve para nada, né? Ela às vezes pode estar mal posicionada, pode criar incômodo, pode criar ofuscamento e gasta energia à toa do nosso cliente, e a energia à toa é custo que o meu cliente está pagando. Aí você deve estar se pensando, ah, mas hoje em dia tem o LED. Mas o LED também tem custo, sim, de energia. Então, não é porque agora a gente tem a utilização, né, da tecnologia de LED nos nossos projetos que a gente vai rasgar o dinheiro do nosso cliente, tá? Então, vamos voltar aqui na linha de raciocínio, tá, dessa questão. Nós temos 3 exemplos, né, de iluminação de balizamento, tá? Cada uma com a sua característica. E vejam, são situações diversas,
né? Então, aqui a gente está adaptando a realidade de uma iluminação de balizamento. Então, eu tenho um balizamento acontecendo aqui por meio das luminárias de poste balizadores, tá? Aqui é interessante sempre reforçar que a gente tem os pisantes, aí eu tenho um intervalo de grama, daí eu venho com uma superfície de pisante, daí eu tenho, né? Ou seja, antes de mais nada, assim, acaba não sendo uma área acessível. Então, se eu tenho um cliente que tem algum cadeirante na família, ou se esse acesso é um acesso, mesmo que seja privado, mas público, porque um restaurante, ele é privado, ele tem um dono, mas ele é aberto ao público, né? Um hotel, a mesma coisa, né? Mas, enfim, a gente precisa sempre pensar na questão da acessibilidade para todos. Não estou julgando aqui a imagem em si, só estou dando uma dica, tá? Em relação a essa questão aqui. Tá? A gente não sabe da proposta do projeto, então a gente não pode, né, falar mal. A imagem está muito bonita, o projeto foi muito bem elaborado em todo o seu contexto, tá? O que eu quis reforçar nessa questão da acessibilidade é porque eu queria também não deixar de falar da questão de projetar para a terceira idade, tá? Às vezes, o efeito de luz e sombra, para o pessoal da terceira idade é complicado porque eles, né, já estão com a visão cansada. E aí eles podem vir a, entre aspas, tropeçar na luz, porque acham que tem alguma coisa ali, né? Então a gente está colocando eles em perigo, tá? Então, cada caso é um caso. Mas aqui nós temos um projeto onde a gente vai voltar nessa questão de que a luz tem que estar a serviço da atividade ou da função. Então, se eu tenho uma função de circulação, essa luz, ela está ali posicionada da maneira correta. É isso que eu quero que vocês entendam neste momento. Se eu olho para a imagem do lado, aqui na parte de baixo, eu vejo também um balizamento muito parecido, porque as luminárias, por mais que não seja um poste balizador, como é neste caso, aqui é um embutido de parede, a abertura da luz, né, a saída da luz é feita por um orifício muito parecido, pequenininho, né? E aí eu tenho essa marcação que acontece aqui, ó, tá? Da mesma forma que eu tenho essa marcação. Então, esse projeto, ele teria uma característica se eu viesse só com a marcação deste lado, ou se eu viesse com a marcação deste lado, tá? Agora, quando eu desenho essa luz, se eu sei como essa luz sai de dentro da luminária e eu desenho ela num papel, por exemplo, eu começo a arquivar também ideias e soluções, ou seja, eu vou alimentando o meu banco de dados para que eu possa em determinados projetos, brincar com a luz, brincar com o efeito da luz, tá? E aqui a gente tem um outro efeito que eu trago daí, né, do filme O Diabo Veste Prada, que este balizamento que está conduzindo, né, este corredor, e aí a gente vai ver nessa sequência, fica melhor, a gente vai ver, na verdade, alguns pontos de atenção que eu trago aqui, referente a este efeito que a gente está criando no piso, mas a gente não pode esquecer que essa luz está saindo lá de cima. E essa luz muito fechada, tá? Para que ela tenha apenas esta abertura aqui embaixo, criando a sombra, a luz, a sombra, a luz, na verdade, ela precisa ser cuidada, porque quando a gente olha nessas duas imagens, tá? Num cotidiano não é legal, porque a gente tem a marcação de uma sombra, né? De uma sombra e de uma luz que acaba, na verdade, não valorizando, né? A pessoa em si. E o que é mais complicado, a gente passa pela luz, a pupila fecha, a gente vai para a sombra, a pupila abre. Então, esse abre e fecha, não é interessante. Então, são em projetos mais pontuais que a gente opta por esse tipo de balizamento, vamos dizer assim, tá? São mais esporádicos, né? Não são algo que seja para ficar por muito tempo, né? Não é uma residência, né? Aqui, no contexto do filme, estava acontecendo um evento social, ponto. Né? Outra coisa que é interessante a gente ver que a gente precisa ter o cuidado do alinhamento desses fachos aqui. Não é só colocar a luminária
e só ligar elas no momento do evento. Porque no momento do evento, eu não vou poder corrigir esse tipo de marcação que se deslocou um pouquinho, tá? É provavelmente uma peça articulada lá em cima, poderia ser até uma peça fixa. Então, a peça fixa, né, não daria esse problema, porque a peça fixa não tem essa articulação, mas se for uma peça articulada que você queira colocar no seu projeto, antes de abrir ao público, faça o teste da luz, né? Faça o afinamento, que é acender as peças e ver se os fachos estão aonde você quer, dentro da proposta do seu projeto, tá bom? Indo para o terceiro item, que é a elaboração, né? O que, que seria esse contexto, tá? É necessário que o produto ou o projeto seja desenvolvido e comunicado. Desta forma, poderá ser avaliado quanto à sua possibilidade de utilização pela sociedade. Então, quando a gente olha de forma isolada o produto, a luminária, né, os fornecedores cumprem com esta função da elaboração, porque eles nos dão, né, o produto de forma isolada, e aí a gente começa a avaliar a sua possibilidade de utilização, tá? Então, enquanto quem vai projetar, né, tem que olhar essas peças e olhar sempre o potencial delas, né? Tá? E do ponto de vista do projeto, a gente tem diversas revistas, tá? De iluminação, e aqui eu trago a Lume Arquitetura como exemplo e a L mais D, duas revistas que se encontram, né, de forma virtual, onde a gente tem o acesso, né, da revista como um todo, e a gente pode conhecer esses projetos. Então, os projetos estão sendo comunicados. E eu não posso simplesmente olhar as fotos, porque foto por foto não diz nada. O legal das revistas é que existe um contexto textual que vem explicando o conceito do projeto. Porque aquela solução que se eu olho só pela foto, e não entendo o porquê daquele resultado final, se eu aplico aquilo que eu vi aquilo que eu vi de imagem no meu projeto, pode não dar certo, porque são situações diferentes, são contextos diferentes, são clientes diferentes, são necessidades diferentes, né? E tantas outras situações que podem vir a acontecer. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vê atualmente nas mídias sociais apenas fotos, tá? É lógico que se você tiver já uma experiência aqui dentro, né, da área de iluminação, você vai conseguir ter um olhar mais afinado. Mas se você está começando na iluminação, você vai ver aquela foto e vai se encantar, porque a luz tem esse efeito de encantar as pessoas. Mas você precisa ter calma e paciência de analisar essa imagem, tá? Então, se você for projetar, né, e for mostrar as imagens do seu projeto, ajude as demais pessoas, né? Ou de que forma? Escreva um texto, não tão grande, porque a gente sabe que as pessoas não leem aquele textão do Instagram, por exemplo, mas insira o seu projeto, né? Mostre o seu projeto e descreva de forma rápida qual foi o objetivo que você quis com aquela imagem, né? E pontue do ponto de vista da iluminação, o objetivo foi valorizar a parede de fundo, ou o objetivo foi fazer uma marcação de circulação, para que a pessoa possa entender. Aí sim nós estamos colaborando com a sociedade, tá bom? Bom, aí o quarto item, né? Solução elegante, tá? Então, se a solução do produto, né, ou do projeto é simples, né, porém estética. Uma das coisas que eu ouvi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com iluminação, é que a iluminação, o projeto de iluminação, ele tem que ser simples. Tá? E a gente está vendo isso voltar, né? A gente tem sempre os momentos das ondas, né? Como teve, por exemplo, a onda dos dourados, daí veio as luminárias pratas, né, prateadas,
Aí agora a gente tem aí o branco e o preto sempre teve, né? Vamos dizer assim, e luminárias de outras cores como acabamento, né? Mas a solução sendo simples, tá? O projeto sendo simples, por quê? Porque a gente não tem que olhar para a luminária, a gente tem que olhar o efeito da luz, o resultado final, tá? Então, é dentro dessa linha de raciocínio, a solução elegante. E volto sempre a dizer, como eu falo para os meus alunos, além de que o projeto do nosso cliente não deve ser showroom de loja, a gente tem que cuidar com o dinheiro do nosso cliente também, né? Porque assim como é difícil para nós, é difícil para o nosso cliente também. Tá? Então, a gente consegue muitas vezes um bom projeto de iluminação com peças muito simples, que vão dar, na maioria das vezes, o mesmo resultado. Lógico que a gente tem que abrir uma exceção dependendo de luminárias que eu precise ter o resultado, às vezes, de uma fotometria mais específica, um projeto comercial para escritórios, onde a qualidade da peça tem um certo a qualidade que eu digo é do ponto de vista de domínio completo desse facho de luz para que ele possa ser de fato direcionado para um determinado lugar, porque essa luz neste projeto comercial de escritório tem que chegar a uma certa quantidade de lux em uma certa superfície. Então, é um projeto mais objetivo, tá? Quando a gente está em projetos residenciais, ou bares, ou restaurante, é um projeto mais conceitual, mais subjetivo, mas que mesmo assim a gente tem que cuidar com a questão da quantidade de luz que alguns ambientes ali têm que ter, tá? E aí a gente usa a norma para dar o suporte, né? Para ser o nosso norteador, tá? Mas voltando aqui na solução elegante. Vejam que as peças aqui, elas têm uma certa simplicidade, uma limpeza, né? Onde elas têm o objetivo de serem mais discretas e mostrar o efeito que é a luz quando sair, né, por meio dessas aberturas que a gente está vendo aqui das luminárias, tá? E o último conceito, que é a de transformação de princípios, eu trago como referência até uma palestra que o professor Daniel Feldman deu no site, no canal do YouTube do CONAI, tá? Foi um programa na verdade, foi um congresso que eles fizeram de iluminação, que no mês de outubro tem o dia da iluminação, então, normalmente, as empresas de iluminação fazem algum diferencial dentro desse mês para prestigiar, né, tanto os profissionais que trabalham com iluminação, como também para se promoverem no sentido de mostrarem aí seus produtos e seus projetos. E o CONAI, que é o Congresso Nacional de Iluminação de Interiores, traz sempre uma semana de palestras, tá? Muito legal, com diversos profissionais aí renomados. E aí fica a dica para que vocês possam entrar lá no site e ver essa ao qual o professor Daniel Feldman já traz assim: luz é arte e ciência, tá? E aí a gente tem essa questão da transformação de princípios antigos. Quando a gente falou lá inicialmente, né, da linha do tempo da civilização, a gente ficou muito restrito à movimentação da luz solar. E qual é o princípio da iluminação solar? É luz de cima para baixo, tá? Esse foi e é durante o nosso dia essa percepção que a gente tem, a luz que vem de cima para baixo, nesse caso em movimento, né? Que o Sol se movimenta. Então, quando a gente transforma, né, essa questão de princípios antigos, a gente teve uma ousadia de projeto de iluminação quando a gente inverteu essa luz de baixo para cima. Por isso que a iluminação urbana, né, lá nos monumentos, lá nas fachadas, na sua cidade, quando ela vem de baixo para cima, ela cria, né, um impacto visual, porque ela vem no oposto da iluminação do sol, que é de cima para baixo. A gente tem visto muitos projetos, né, de baixo para cima. Então, a gente começa a ter essa transformação de princípios antigos. E da imagem do lado, imagem que veio da apresentação dele, que eu trago aqui para reforçar,
é que também tem como a gente criar, né? É a mesma imagem, né? Ele trabalhou e eu achei que ficou tão interessante essa percepção que ele teve em relação a mostrar justamente isso, né? Se eu pego esses pontos de luz e trabalho, vamos vir aqui, né? Trabalho de baixo para cima, eu tenho um efeito. Né? Um efeito de marcação que poderia ser mais aberto ou mais fechado, dependendo da proposta, tá? Se eu venho com ela de cima para baixo, eu tenho um efeito muito parecido de marcação de luz e sombra que eu tenho aqui, porém está estourando luz no piso. E aí essa luz no piso me dá uma certa iluminação de balizamento, vamos dizer assim, que essa luz está aqui forte me indicando o caminho. Se eu venho com ela de baixo para cima, esse balizamento ele pode existir na parte superior e também um princípio de iluminação indireta, tá? Por outro lado, eu posso correr o risco de ter o ofuscamento das pessoas quando passarem por aqui, ver, né, a própria fonte de luz. Então, a gente precisa cuidar até onde o público chega perto desta parede. Aqui a gente tem uma solução que pode ser levada para piso ou para teto, né? Essa marcação de piso, dependendo do projeto, ele é interessante, mas ressalto, cuidem com o público que vocês estão trabalhando, porque uma pessoa da terceira idade pode achar que existe obstáculos e tropeçar na luz. Mas numa situação de um evento, que é pontual e evento trabalha com efeitos, né? A gente pode trabalhar com isso sem problema nenhum, tá? E aqui a marcação no teto, que também é bem interessante, tá? Fazer esse efeito porque cria aí uma movimentação. Tá? Lembrando que quando a fonte de luz está muito próxima à superfície, onde eu não tenho esse distanciamento, essa luz faz aquele efeito de wall washer, de banho de luz. E ao mesmo tempo que ele banha essa superfície, ele pode valorizar ou desvalorizar aquela superfície do ponto de vista de uma irregularidade lá no momento em que estavam assentando essa parede e preparando essa superfície. Tá? Então, às vezes a luz, ela vem com a ideia de valorizar a parede e de repente ela valoriza aquela parede torta, né? Aquela mão de obra que não teve o capricho, tá? De deixar uma parede lisa. E aí a gente tem que corrigir, porque senão a iluminação vai mostrar esse efeito. Ou a gente corrige a parede novamente com massa, né? Ou a gente corrige com revestimentos, tá? Seja um papel de parede, dependendo do papel de parede, ou seja com revestimento 3D já assentados, né? De cerâmica, vamos dizer assim. Enfim, a gente precisa corrigir a parede para que, né? Ou muitas vezes tirar o efeito da luz. Tá? Fazer o efeito da luz de outra forma, né? E não mais por meio do banho de luz da técnica de wall wash, tá bom? Bom, eu acredito que, assim, eu tenha conseguido passar para vocês essa questão dos 5 critérios que a gente tem dentro da questão de avaliar um projeto, um produto criativo, né? Espero ter aguçado aí a curiosidade de vocês do ponto de vista da aplicação desses critérios sendo aplicados na iluminação, tá? Espero ter ajudado. Agradeço a atenção de vocês e espero por você na próxima aula, então. Um abraço.